Meu nome é Tadahaki Hirose, sou juiz federal aposentado e eu iniciei a minha carreira ainda no tempo do Tribunal Federal de Recursos e tomei posse aqui em Curitiba em 1987. E no período de 91 a 93, até 94, eu exerci as funções de diretor do foro da Seção Judiciária do Paraná. E nessa ocasião tive a grata satisfação de, como diretor do foro, juntamente com o presidente do tribunal da época, instalar várias varas no interior. Como todos sabem, as duas primeiras varas instaladas no interior foi em 87, que foi Foz do Iguaçu e Londrina. Depois, somente em 1993, portanto, quando eu era já o diretor do foro, é que demos ao reinício à interiorização das varas. E, nessa época, a vara de Maringá, que praticamente foi a terceira vara do interior a ser instalada, depois Guarapuava, e, em seguida, já nos meses seguintes, foram instaladas a vara de Umuarama, Cascavel, a segunda vara de Foz e a segunda vara de Londrina. Como terceira vara da interiorização, como eu disse, Maringá, eu me lembro que foi em 93, em junho de 93, dia 12, se eu não me engano, nós instalamos a vara e no dia seguinte nós instalamos a vara de Guarapuava. E, na época, estava terminando o mandato do presidente Cal Garcia. E ele, como era oriundo daquela cidade, o doutor Cal Garcia, que estava deixando a presidência no mês de junho, ele chegou a ser professor da Universidade Federal, Universidade de Maringá, inclusive parece-me que foi reitor da universidade. Então, ele tinha assim, um grande apreço em instalar a vara de Maringá. Então, ele tomou todas as medidas necessárias para tentar, digamos assim, e conseguiu instalar a vara antes do término do mandato dele, quase no ocaso do mandato. E também Guarapuava tinha uma certa ligação com o doutor Cal Garcia. Por isso, a questão que ele fazia de, pelo menos, instalar essas duas varas durante a sua gestão. Guarapuava, se não me engano, tinha vários parentes do doutor Cal Garcia que moravam ou eram oriundos da cidade. Portanto, o interesse do doutor Cal Garcia nesses dois municípios. A característica, digamos assim, dessas varas, primeiras varas instaladas no interior, eram de que as varas abrangiam grande número de municípios. Então, tínhamos Maringá, eu não sei quantos municípios abrangia, Guarapuava, mas eram muitas cidades. Então, tinha essa característica e também problemas, né, para a administração da vara do interior. E Maringá, na verdade, quando foi instalada, é claro, quando nós instalamos vara, principalmente naquela época, nós dependíamos muito do auxílio da prefeitura local. Como a prefeitura também tinha interesse na instalação de uma vara federal, como todos os municípios têm até hoje esse interesse, o auxílio que o município, a administração municipal, prestava para a Justiça Federal era muito grande. Interesse grande em instalar e, portanto, também um auxílio muito grande nessas instalações. Então, Maringá, quando instalamos, naturalmente, a Prefeitura de Maringá nos deu um grande auxílio para instalar e acabamos instalando ainda na época da presidência do doutor Cal Garcia. E eu, como era diretor do foro, evidentemente acompanhei e ajudei na instalação das varas de Maringá e, posteriormente, de Guarapuava. E Maringá era uma vara que abrangia, como eu disse, vários municípios, e o primeiro juiz designado para atender Maringá foi o doutor Nefe Cordeiro. Ele recém tinha ingressado, não é? E foi a primeira, se não me engano, não, ele já era juiz aqui em Curitiba, se não me engano, ou aqui em Curitiba,
E na característica da época também, da instalação das varas, é que nós tínhamos poucos juízes, quase todos eram juízes que respondiam por uma vara. E, portanto, muitas vezes nós atendíamos uma outra vara sem prejuízo da jurisdição da sua vara de origem. O que aconteceu com o doutor Nefe Cordeiro também, me parece. Ele atendia uma outra vara aqui em Curitiba e começou a atender Maringá. A única vara onde não era possível acumular jurisdição era Foz do Iguaçu. Por quê? Porque Foz do Iguaçu tinha uma característica muito marcante, que eram muitos processos criminais, muitos flagrantes, e, portanto, quando um juiz era designado, forçosamente ele teria que se dedicar a uma única vara, portanto, de Foz. Mas outras varas que nós instalamos tinham essa característica de o juiz poder atender, não é? Acumulando a sua vara com a vara que ele era designado. O que aconteceu com o doutor Nefe Cordeiro, né? Hoje aposentou-se agora recentemente como ministro do STJ, mas ele, no primeiro momento, foi ele que atendeu a vara de Maringá. Como foi o doutor aqui de Curitiba também que atendeu Maringá. Maringá não, é Londrina. Né? Londrina foi atendido dessa maneira, com o juiz titular aqui de Curitiba, atendendo cumulativamente. Maringá também aconteceu isso, inclusive a vara de Guarapuava, que foi logo em seguida instalada após Maringá, também teve essa característica de ser atendido por um juiz de Curitiba, acumulando, portanto, as duas varas. Em Maringá era uma cidade realmente muito importante, portanto, foi a terceira vara do interior. Londrina, como todos sabem, era uma cidade, a maior cidade do interior, portanto, foi uma das primeiras a ser instalada. E Foz do Iguaçu, embora a cidade não fosse tão grande e economicamente importante também, ela tinha uma característica de fronteira e, portanto, a necessidade de ter um juiz, né, atendendo essa localidade. Portanto, as três cidades mais importantes, as duas mais importantes em termos econômicos, que era Londrina e Maringá, estavam sendo atendidos, e Foz do Iguaçu por outra característica de ser fronteira. E a quarta foi a de Guarapuava. Mas Guarapuava tem uma outra história, não é? Depois eu posso comentar. Mas Maringá teve essa característica. Uma cidade muito importante, né? Logo após Londrina, era a cidade mais importante do interior. E enquanto Londrina foi instalada em 87, somente em 93 é que conseguimos instalar uma vara em Maringá. Como todos sabem, na área federal, a instalação de uma vara é muito complicada e muito difícil, porque tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. E a tramitação de uma lei no Congresso Nacional é muito complicada. Diferentemente da Justiça Estadual, em que também deve ser criada por lei, mas por lei estadual. Então, é muito mais, digamos assim, dinâmico a criação de varas, comparando a Justiça Estadual da Justiça Federal. Mas, felizmente, conseguimos instalar em 93 a vara de Maringá, e já na época, nós também fazíamos concurso. Já quando era criada uma vara, por lei, até a instalação, nós procurávamos fazer um concurso para os funcionários. Né? Quando era criada uma vara, naturalmente, era criado também os cargos de diretor de secretaria, né? Cargo de supervisor, na mesma lei, praticamente. Então, a estrutura de uma vara também era criada nessa ocasião, quando era criada a vara em si. Então, quando foi criado o Maringá, já nós tínhamos projeto de várias varas no interior. Nós começamos já, então, a fazer o concurso. Então, foram os primeiros concursos que nós fizemos pelo Tribunal Regional da Quarta Região. Até então, os outros concursos, nós temos vários servidores concursados da Justiça Federal, servidores originais, né?
que vieram de outras instituições, como Correio, Receita, etc., nós já tínhamos concurso a nível para a Justiça Federal. Só que ainda era no tempo do Tribunal Federal de Recursos e eram, então, concursos, digamos assim, anteriores à criação do tribunal. Essa criação, digamos assim, de varas no interior, como Maringá, Guarapuava, Foz, etc., propiciou que nós já também criássemos os cargos de servidores, né? E fizéssemos o concurso. Então, esses foram os primeiros concursos, se não me engano, que nós fizemos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os concursos anteriores eram concursos a nível nacional, né? Feito pelo Tribunal Federal de Recursos. Então, eu lembro que em várias localidades do interior, nós tínhamos colegas, servidores que tinham vindo de outros estados, estavam vindo para tomar posse, né, nessas vagas criadas no interior. Então, nós tivemos em vários locais servidores que vieram de outras localidades, de outros estados. Logo após a criação da vara de Maringá, no dia seguinte, a criação não, da instalação, não é? Melhor dizendo, nós instalamos a vara de Guarapuava. Como eu disse, Guarapuava também foi instalada na gestão do Dr. Carl Garcia e eu ainda como diretor do foro. E Guarapuava foi praticamente a 4ª vara do interior do Paraná. Praticamente não, foi a 4ª vara do interior do Paraná. E eu fiquei respondendo, logo após a instalação, eu dei posse para os servidores, aí eu lembro que vários servidores tinham vindo de outras cidades, de São Paulo, de outras regiões, inclusive, que tinham feito o concurso, organizado pelo Tribunal Regional, e chamados a tomar posse, vieram e tomaram posse, então, já para Guarapuava, Maringá, Cascavel, etc. E eu lembro que dei posse a vários servidores dessa época como diretor do foro. E foi, como eu disse, com o doutor Carl Garcia que nós instalamos. E Guarapuava tinha uma característica, digamos assim, da sua criação. Não só o interesse do doutor Carl Garcia, que gostava muito da cidade, né, e conhecia bem a cidade, a situação geográfica de Guarapuava realmente necessitava, digamos assim, de uma criação de uma vara, porque já estávamos dinamizando, por assim dizer, a instalação de varas no interior. Portanto, pode ver que as varas criadas e instaladas nas primeiras oportunidades levou muito em consideração a situação geográfica. Muitas vezes, claro que a situação econômica, social era importante, né? Mas também a situação geográfica da sua localização também era levado em conta para a criação de vara. E Guarapuava, embora economicamente não tivesse a importância na época de uma Maringá ou de uma Londrina, a sua situação geográfica e também uma outra característica que foi a incrementação dos processos de previdência social, né? Ela demandava uma criação de uma vara para poder atender, principalmente essas pessoas mais carentes, que não tinham essa facilidade de se locomover mais, né, às distâncias maiores. Isso também foi considerado para a criação da vara de Maringá. Então, nessa época, já estávamos sendo criados Maringá, Guarapuava, Cascavel e Umuarama. Então, essa interiorização levou em consideração, portanto, a situação econômico-social e também a situação geográfica para a sua instalação. E assim foi. Essas foram as primeiras varas que foram criadas, tudo em 93, no ano de 93. E eu, por felicidade minha, eu estava na direção do foro e tive a oportunidade de instalar essas varas. E conhecer, então, servidores novos que estavam ingressando na Justiça Federal,
vários servidores, alguns servidores, inclusive, posteriormente, fizeram concurso para juiz do Estado, procurador da República, juiz federal, né? E anos depois eu encontrei alguns deles e comentamos esse fato de eles terem começado na Justiça Federal como servidor no interior. Foi uma grande satisfação que eu tive. Mas, voltando agora a Apuava, que foi a quarta vara instalada, eu fiquei respondendo por ela vários meses. Eu era titular da 9ª vara, em Curitiba, mas atendia Guarapuava. E também o primeiro diretor de secretaria que foi designado para Guarapuava, porque tinha uma situação interessante que era o seguinte: diretores de secretarias que foram designados, fui eu que tive que designar, até que o juiz titular viesse e escolhesse o servidor da sua confiança. Mas até a instalação e para começar os trabalhos, para iniciar os trabalhos da vara, tinha que ser um funcionário com experiência na Justiça Federal. Então, foi esse critério que nós tivemos que verificar, e eu tive que designar os primeiros diretores de secretarias de vara de Guarapuava, para ficar respondendo pela direção, né, pela secretaria. Foz do Iguaçu, não, Cascavel e também o Moarama. É claro que logo quando o juiz titular viesse, ele é que ia, se mantinha ou não mantinha, ou ele designava um outro diretor da sua confiança. Mas os primeiros, para instalarem a vara, né, alguns que eram servidores aqui de Curitiba experientes, eu levei e designei como diretor para organizar, principalmente porque estava vindo novos servidores que não tinham nenhuma experiência em secretaria de vara. Aí eu tive que, evidentemente, levar alguém e um outro que auxiliasse para ensinar os primeiros passos para esses novos funcionários. E assim foi feito, né? Eu lembro que, inclusive, alguns dos servidores de Guarapuava, eu posso dizer bem porque eu fiquei respondendo pela vara durante alguns meses, e eu conheci a maioria dos servidores e também convivi com alguns problemas, né, com os servidores, novos servidores que entraram, e até eles aprenderem o trabalho e tudo mais. Então, eu acompanhei esses primeiros passos desses servidores também nessas varas. Eu me lembro que tivemos alguns problemas para resolver, como, por exemplo, eu lembro de um oficial de justiça que veio para Guarapuava, e ele tinha vindo de uma outra cidade, longe, e ele reclamava, às vezes, do trabalho, não do trabalho, mas da distância que ele tinha que fazer para cumprir alguns mandados. Guarapuava era um município muito grande e abrangia vários municípios vizinhos, como Cantagalo, etc., né? E aí, para ele cumprir um mandado, para ir a Cantagalo, que não dava 90 quilômetros, quase 100 quilômetros de distância, e na época nós não tínhamos uma normatização de que o oficial de justiça só cumpriria mandado até um raio de tantos quilômetros, etc. Isso veio, a normatização veio depois. Nas primeiras varas instaladas era tudo novidade, nós tínhamos que enfrentar os problemas e ir resolvendo. E assim foi feito. Então, tivemos várias dificuldades dessa natureza, né? Oficial de justiça para cumprir mandado, a distâncias longas, reclamando de que mal dava para gasolina, né? Que tinha que gastar gasolina do bolso, etc. São problemas que surgiram naquela época, nas primeiras instalações das varas, digamos assim, federais no interior. Para falar a verdade, tudo que é novo, né, traz seus problemas que você tem que resolver de acordo com o surgimento desses problemas, o que nós fizemos. Né? Hoje, a criação de uma vara é muito mais elaborada, muito estudada, e já vem com uma infraestrutura bem melhor do que nós tínhamos na época. Na época, criava-se uma vara, o cargo de juiz, o cargo de diretor de secretaria e o de servidores, não é? Nomes servidores e alguns cargos comissionados que vinham já criados na lei. Assim foi.
Esse foi o início, digamos assim, da interiorização das varas na quarta região. Isso que foi o que nós enfrentamos no estado do Paraná. Claro que no estado de Santa Catarina, no estado do Rio Grande do Sul, cada diretor do foro da época deve ter enfrentado problemas semelhantes, como as que eu enfrentei. Não é? Então, as duas primeiras varas criadas ainda na época do Tribunal Federal de Recursos, Londrina, Foz do Iguaçu, mas as primeiras interiorizações do nosso tribunal da quarta região foram essas: Maringá, Guarapuava, Umuarama e Cascavel. Umuarama ainda tem uma história muito interessante na criação da vara de Umuarama. Logo após, então, a criação e instalação de Guarapuava, terminou o mandato do presidente Carlos Garcia e assumiu, então, o doutor Gilson Langer Odip, que aposentou-se, né, por problemas de saúde no STJ também, foi corregedor nacional. E o doutor Dip, ele assumiu em junho, porque no tribunal, cada 2 anos, em junho, muda-se a direção. E o doutor Carlos Garcia, até junho, ele instalou as 2 varas, e o doutor Gilson Dip instalou as varas de Umuarama e Cascavel. Só que eu continuei como diretor do foro na época e eu tive essa oportunidade também de instalar Umuarama e Cascavel. Umuarama tem uma história interessante, como eu disse, pelo seguinte: no dia da instalação de Umuarama, choveu muito na região. E o doutor Gilson Dip, que vinha de Porto Alegre, desceu de avião aqui em Curitiba, ele teve que pegar um carro para ir para Umuarama. Só que muita chuva, neblina, ele não conseguiu chegar na hora da instalação, né, da inauguração da vara. Aí, eu inaugurei, digamos assim, como diretor do foro, não é? Sozinho não, aí já estava tomando posse o doutor Canali, que era o primeiro juiz, né? Esse sim, titular já, e nós, inclusive eu e o doutor Canali instalamos a vara, e ele já foi apresentado como juiz titular da vara, e ali ficou já jurisdicionando em Umuarama. E o doutor Canali tem uma característica, né? Ele ficou jurisdicionando o Umuarama até ir para o tribunal. É um juiz que iniciou, tomou posse lá e somente deixou a jurisdição para ir para o tribunal, se não me engano. Então, ficou muitos anos em Umuarama. Em 93, então, no mês de junho já, se não me engano, setembro, né, acho que foi instalado, houve a mudança da direção no tribunal em junho, e, se não me engano, foi em setembro que foram instaladas essas varas que já tinham sido criadas por lei. Bom, então, no dia, uma chuva torrencial, com neblina lá, e ele não conseguiu chegar a Cascavel e ao Umuarama. Ele conseguiu chegar até Cascavel, mas não conseguiu chegar ao Umuarama. E já marcado para a parte da manhã, a instalação da vara em Umuarama, aí eu e o doutor Canali, instalando a vara em Umuarama. E o doutor Canali ficou lá, então, jurisdicionando lá. Então, foi essa peculiaridade de Umuarama foi essa, que o presidente do tribunal não conseguiu chegar a tempo para a instalação, e eu, então, por delegação, né, do próprio tribunal, e somente eu, como diretor do foro, e doutor Canali, como juiz da vara, é que nós instalamos. Aí nós que tivemos que dar todas aquelas entrevistas, né, em nome do tribunal, e etc., para a instalação dessa vara. Essa foi a característica da criação da vara de Umuarama. Agora, no dia seguinte, então, nós fomos para Cascavel, aí o doutor Gilson Dip já estava em Cascavel, e ele, então, eu, como diretor, e ele, como presidente, instalamos uma vara, a primeira vara de Cascavel. A instalação de vara de Cascavel teve também um probleminha, digamos assim. Não um problema dessa natureza, como de Umuarama, de problema de tempo e da impossibilidade do presidente chegar. É que foi durante a instalação da vara. Na época, a prefeitura também deu bastante apoio para nós, como todas as prefeituras deram, mas teve um certo impasse
na instalação da vara, porque eles cederam para nós um prédio e nós tivemos que fazer a reforma, estamos fazendo reforma, ou eles ajudaram a fazer a reforma, mas teve um atritozinho nessa reforma. E a prefeitura começou a colocar uma certa dificuldade e nós não sabíamos se iríamos conseguir preparar o prédio, né, a hora da instalação. E eu tive que dar, inclusive, como se diz no truco, né, blefar, dizendo assim, olha, então nós não vamos instalar a vara, vamos suspender. Claro, sutilmente, né, etc., com toda a diplomacia que o cargo requer, nós chegamos a ameaçar, entre aspas, de que se não eles cumprissem o que eles tinham tratado, nós iríamos adiar a instalação da vara. Aí eles não se atenderam, evidentemente, né? Essa foi, assim, a lembrança diferente, né, fato diferente que aconteceu na instalação dessas varas que eu tive a oportunidade de instalar. Primeiro com o doutor Cauarci e depois com o doutor, com o presidente da época, doutor Gilson Dipp, né? Foram essas as lembranças que eu tenho, digamos assim, né? Algumas pitorescas, da criação das 4 varas, Maringá, Guarapuava, Umuarama e Cascavel. Depois, ainda na minha gestão como diretor do foro, eu tive a felicidade também, a honra de instalar a 2ª vara de Foz do Iguaçu, a 2ª vara de Londrina e 5 varas na capital aqui de Curitiba. Então, e depois eu também ajudei na criação e também instalei algumas varas no interior, mas aí já como presidente do tribunal, né, da 4ª região. Essas são lembranças que eu tenho, né, desses locais, desses primeiros passos, digamos assim, da criação das varas no interior do Paraná pelo Tribunal Regional Federal da 4ª região.